O texto base de hoje é Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustia até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra. Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus fala no início do texto que ele veio trazer dissensão e fogo sobre a terra, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer dissensão e fogo sobre a terra. Então nós vemos no início do texto que ele fala que ele vai ter que passar por um certo batismo, um batismo que angustia ele até que venha se cumprir. Qual é o batismo esse? Esse batismo é cumprir a missão de Jesus, ele passar pela morte e a morte de cruz, para ele cumprir a sua missão. É a parte mais difícil da missão dele, que ele fala aqui que ele angustia-se. No finalzinho do versículo 50. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Então Jesus ele se angustia porque ele sabe o que espera ele, para ele cumprir a missão. E ele veio, ele como filho obediente ao Pai, ele tem que passar por esse batismo que ele vai passar por esse sofrimento. Então ele tem que cumprir, para ele cumprir a missão. E qual é a primeira lição que eu já aprendo com esse texto aqui? Que Jesus, como filho obediente ao Pai, ele veio e cumpriu a sua missão. Não importando o que ele tivesse que enfrentar, ele cumpriu a sua missão. Então a lição para as nossas vidas é que nós temos que cumprir a nossa missão. Não importando às vezes estamos passando por períodos difíceis, dificuldade, ainda assim eu tenho que cumprir a minha missão. Se eu não sei qual é o meu chamado, se eu não sei qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar de Deus, conversar com Deus para eu descobrir qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Para aí sim eu viver aquilo que Deus me chamou. Porque eu só vou ser uma pessoa completa quando eu viver aquilo que Deus me chamou para eu viver. E se eu aceitei Jesus, se eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, assim como Jesus cumpriu a sua missão, eu tenho que cumprir a minha missão. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. Jesus ele passou por todos os períodos difíceis, mas ele chegou até o fim, ele cumpriu a sua missão. Então eu também tenho que cumprir a minha missão. Continuando no texto, nós vemos que Jesus fala que ele não veio trazer paz sobre a terra, mas ele veio trazer dissensão. Como assim, se Jesus é paz? Se a gente conhece Jesus, ele é autor da paz. Como Jesus veio trazer paz? Porque a paz que Jesus nos dá é a paz interior, é a paz no nosso coração. E essa paz que ele fala que ele não veio trazer paz sobre a terra. Ele traz paz no nosso coração quando a gente conhece ele. Quando a gente entende quem é Jesus e o que ele pode fazer na nossa vida, como ele pode transformar a nossa vida, mesmo que a gente esteja passando por um período difícil, a gente tem paz no coração, é uma paz interior. Mas ele fala da paz exterior, que ele não veio trazer paz sobre a humanidade, paz sobre a terra. Porque para a gente caminhar no caminho certo, vai haver divergências, porque nem todas as pessoas vão caminhar para o mesmo caminho. Cada pessoa pensa diferente. E se eu vivo a fé em Jesus, se as pessoas vivem pelo mundo, vai haver essa dissensão que Jesus fala. A gente não vai estar em concordância em tudo, porque eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus e muitas pessoas querem fazer de acordo com a vontade do mundo. É o que a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas criticando os cristãos. A gente vê muito disso, pessoas criticando os cristãos. Cristão verdadeiro, ele não vai sair por aí criticando, humilhando, fazendo nada contra as pessoas, desrespeitando outras pessoas. Um cristão verdadeiro, ele não faz isso. Tem pessoas que às vezes se dizem cristãos e fazem algo que é errado, desrespeito outras pessoas, mas essas pessoas elas não são um cristão verdadeiro, um verdadeiro seguidor de Cristo. Que o cristão é seguidor, é pessoa que é seguidor de Cristo, exclusivamente de Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele não sai por aí
humilhando as pessoas, ele não sai aí brigando com ninguém. O verdadeiro cristão, ele busca viver os ensinamentos de Jesus. Então nós vemos no mundo muito hoje as pessoas criticando os cristãos, que os cristãos se acham melhores do que os outros. Nós não se achamos melhor que ninguém. Nós só buscamos viver a verdade que é Cristo. Buscamos viver o ensinamento que é Cristo. E tem algumas coisas que a gente pensa diferente, é porque eu não estou fazendo o que eu quero. E a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, já não importa mais eu viver o que eu quero, mas eu viver o que Jesus quer para a minha vida. E a partir do momento que eu conheço as Escrituras, que eu começo a estudar os ensinamentos de Jesus, tem coisas que eu discordo. Por quê? Porque Jesus discorda, não é a minha opinião pessoal, mas é o que Jesus ensina. E se é para eu ser um cristão, para eu viver de acordo com o que Jesus ensina, eu tenho que ser de acordo com o que está nas Escrituras. Então é isso que nós vemos muitas vezes, crítica às pessoas que creem em Deus, crítica às pessoas que vivem a sua fé. Mas as pessoas não têm um entendimento que não é uma vontade própria nossa, não é nós que achamos que estamos certos, ou os outros estão errados, mas é o que está aqui nas Escrituras, é o que está no manual. Então, se alguém quer arrumar uma discussão, se alguém quer brigar com alguém, essa briga tem que ser entre essas pessoas e Deus, não nós, porque nós só somos seguidores dos ensinamentos de Jesus, só somos seguidores da verdade que está aqui, porque Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade e ele é a vida. Então aqui nós somos guiados por a verdade que é Jesus. Então, continuando no texto, nós vemos que Jesus, ele fala que ele não veio trazer paz, mas dissensão. A paz que Jesus fala aqui é uma paz sobre a humanidade, que quando Jesus veio, naquele tempo que ele passou pela terra, muitas pessoas acharam que ele ia trazer a paz, porque naquele tempo lá o povo vivia, os romanos, eles controlavam os judeus. Então eles eram oprimidos pelos romanos. Então o que acontecia? Muitos achavam que Jesus veio para libertar eles dessa opressão, trazer essa paz. Mas não é essa paz que Jesus fala. Jesus, ele veio trazer paz no nosso interior, paz no nosso coração. Que quando a gente conhece Jesus, quando a gente busca viver em obediência a Jesus, a gente tem uma paz interior, não é a paz externa, porque sempre vai haver divisão se eu não penso igual a todo mundo, se eu penso diferente, se eu tenho uma fé diferente, se eu busco viver diferente, sempre vai ter essa dissensão, sempre vai haver divisão. E aqui nós vemos que Jesus falando, ele fala aqui, que no versículo 52, porque daqui em diante vai ficar 3 contra 2 e 2 contra 3. Porque é muito difícil de cara uma família inteira andar pelo mesmo caminho. Às vezes tem algumas pessoas que começam a andar pelo caminho que leva a Jesus, começam a caminhar com Jesus, e outros caminhar pelo mundo. Então entre essa família vai ter divergência, porque uns vão pensar de acordo com as Escrituras, vão viver de acordo com as Escrituras, e outros estão vivendo de acordo com o mundo. É aquilo que Jesus fala. Tem o caminho estreito que leva para a eternidade e tem o caminho largo que leva para a perdição. Então, se as pessoas estão andando em dois caminhos, vai haver divisão, vai haver essa dissensão que Jesus fala. Então, não tem como ter paz numa família, nesse sentido, de divergência de opiniões, divergência de modo de viver, de como viver. Vai haver não vai ter paz nessa família, vai ter essa divisão. E no mundo em geral a gente vê isso, porque Jesus, ele fala que ele veio para trazer fogo sobre a terra, ele veio para fazer um rebuliço, para transformar, porque as pessoas, geralmente a pessoa quando está vivendo, ela tem uma vida ali tranquila, pacata, normal. E quando ela conhece Jesus, Jesus vira a vida da pessoa, às vezes, do ponto da cabeça. Então, tem essa reviravolta para a pessoa se acertar e entrar no caminho certo para seguir Jesus. Então, é isso que Jesus fala, que veio trazer fogo sobre a terra, ele veio trazer para ele acertar as coisas, para aqueles que quiserem seguir Jesus. E muitos não vão aceitar seguir Jesus. A vontade perfeita de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar, porque muitos não aceitam o chamado de Deus. Jesus fala que todos foram chamados, mas poucos escolhidos, porque que todos foram chamados, mas muitos não aceitam, então não vão ser, como que eles vão ser escolhidos se eles não aceitam? O chamado é para todos, mas nem todos aceitam esse chamado de Deus.
Então, Deus só vai escolher aquelas pessoas que aceitam. Então, muitas pessoas elas não vão reconhecer Jesus, elas não vão buscar viver em obediência a Jesus, praticando os ensinamentos de Jesus. Então, por isso que vai ter essa divisão. Vai ficar pai contra filhos e filho contra pai, mãe, como Jesus fala aqui, mãe contra filho e filho contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Sempre vai ter nas famílias, porque aquelas pessoas que começam a viver o caminho certo, viver no caminho que leva para Jesus, ela vai querer ensinar os ensinamentos, porque geralmente quando eu conheço Jesus, Jesus restaura a nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele nos liberta, Ele cura, Ele sara todas as feridas. Muitos dizem que cristão tem a mente fechada, mas é totalmente o contrário. Quando a gente conhece Jesus, Jesus abre a nossa mente de um jeito que a gente não é prisioneiro de mais nada. Então, a partir do momento que eu sou curada por Jesus, se eu quero falar de Jesus para você, é porque Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Eu quero que você tenha a sua vida transformada. Eu quero que a sua vida seja mudada. Então não é a questão do eu estou certo e você está errado ou vice-versa, mas é uma questão que Deus Ele me fez tão bem para mim que eu quero que você conheça o Deus desse jeito que eu conheci. É um amor, uma gratidão grande a Deus que a gente só quer ajudar as pessoas, só que às vezes as pessoas não compreendem, as pessoas acham que eu estou querendo dizer que o meu é certo, que o dela é errado. Não, eu só quero apresentar do jeito que eu conheci Jesus e como Ele transformou a minha vida. Então, só isso que a gente muitas vezes quer apresentar para as pessoas não compreendem, acham que eu estou falando que ela está errada. Não, só quero que você conheça melhor Jesus, só quero que você experimente o que eu estou experimentando, só quero que você viva o que eu estou vivendo. Então, quando acontece isso dentro de uma família, há divisão na família. Mas essa divisão ela tem que acontecer para que as pessoas conheçam a verdade e se voltem para Jesus, que principalmente está chegando perto do fim dos tempos. A gente tem mais que se aproximar do reino de Deus. A gente tem que se aproximar do reino de Deus. E para a gente se aproximar do reino de Deus, a gente tem que ajudar outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a verdade que é Jesus. E busquem ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, nunca, se a gente vai falar de Jesus, nunca é para dizer eu estou certo ou estou errado. Não, é para mostrar o que está aqui. A nossa base é as Escrituras. A nossa base é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é um manual completo, que aqui tem tudo. Então, se alguém está falando algo para você, você discorda, você não acredita, corra no manual e veja lá no teu manual. A maioria das pessoas tem um manual em casa. Se qualquer pessoa está falando algo e você acha que a pessoa está errada em relação a Deus, corre no manual, não acredite na pessoa, corre no manual e confere você mesmo. O que acontece quando a gente compra um aparelho novo e a gente não sabe mexer nesse aparelho? A gente corre para o manual e vai ver lá como usar aquele aparelho. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Se a gente não sabe, a gente tem que correr para o manual, porque a palavra de Deus é um manual que tem tudo que nós precisamos. Então, se alguém fala algo de Deus para você e você acha que a pessoa está errada, ou se você fica com dúvida, não acredite de cara na pessoa, vai para o manual e confere no manual como está lá, porque aqui é verdade. Muitos dizem, a palavra de Deus foi escrita por homens. Não dá para confiar porque a palavra de Deus foi escrita por homens. Sim, a palavra de Deus foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela fala aquilo que Deus transmite. Por exemplo, se eu começo a orar, começo a conversar com Deus, Deus coloca coisas no meu coração, vem direto de Deus no meu coração. Então não é a minha vontade, mas é o Espírito Santo que traz. E a gente vê muito disso. Os profetas, aqueles que escreveram as Escrituras, eles eram homens cheios do Espírito Santo. O próprio Deus falava com eles. Vamos lá voltar para o Antigo Testamento. Moisés, os primeiros textos do Antigo Testamento, foi Moisés que escreveu. Porque Deus falava com ele, tudo que Deus falava para ele, ele ia anotando. O livro Daniel, tudo que Deus ia falando com ele, ele ia anotando. Então, eram pessoas que, muito da palavra de Deus, eram pessoas que ouviam a Deus. O próprio Saulo, que depois foi ser Paulo, né, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Deus falava com ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo falava o coração dele
Então, eram homens inspirados por Deus. Esses homens, eles não escreviam sua própria vontade, mas eles escreviam aquilo que Deus mandava eles escrever. Quando eu silencio meu coração, quando eu gasto tempo de intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo. Ele fala no meu coração, ele fala muitas coisas, mas para isso eu tenho que ter intimidade com Deus. Então as Escrituras foi feita por homens, sim, mas foram homens inspirados por Deus. Então tudo que está aqui é verídico. Claro que tem diferença de uma tradução para outra, às vezes tem uma diferença no texto, mas a base, a essência que a gente precisa está aqui. Está aqui nesse manual, aqui tem tudo. Aqui tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo que nós precisamos. E se eu busco me guiar por esse manual, eu não vou estar do mesmo jeito de pessoas que estão guiadas pelo manual que é o mundo. O mundo, a base do mundo, a verdade do mundo é uma outra verdade. Então, se eu estou sendo guiado por essa verdade, vai haver essa dissensão, essa divisão que Jesus fala. E daí não vai... que vai acontecer o que a gente vê no mundo hoje em dia, uns criticando o outro, uns querendo as suas liberdades, querendo ter mais direito do que o outro, e acontece o que a gente vê no mundo hoje em dia, porque muitas pessoas querem viver de acordo com a vontade de Deus e outras não querem viver de acordo com as suas próprias vontades. Então isso que Jesus fala, que ele não veio trazer esse tipo de paz, ele veio, né, para cumprir a sua missão e para trazer essa dissensão sobre as pessoas, para que as pessoas se voltem para Deus. Porque só assim as pessoas vão poder se voltar para Deus. E quando a gente quer conhecer mais Jesus, nós temos um manual para conhecer mais Jesus. E conversar realmente com Jesus. Ter tempo de intimidade com Jesus, que ele vai esclarecendo tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Mas eu falo mais uma vez, se alguém falar qualquer coisa de Deus para você, você ficar em dúvida, ou se você quer conferir que é verdade, corre nas Escrituras, corre no manual e vê lá o que se a pessoa está falando é verdade ou não. Não fique na dúvida e não fique achando que a pessoa está falando algo que não é verdadeiro. Confirme nas Escrituras. É o jeito mais fácil da gente saber que alguém está falando se é verdade, se é mentira, é só a gente correr nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é Deus que escreveu, como diz, né, a palavra de Deus. Então, se você duvida da palavra de Deus, então você não crê em Deus. Porque todas as pessoas que não acreditam nas Escrituras, não tem outro meio. A nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. Se eu não acredito nas Escrituras, então eu não acredito em Deus. Então, ainda tem que conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Porque todas as pessoas que são guiadas, elas acreditam. E a gente pode falar, quando a gente tem vida com Deus, a gente pode falar de experiências de vida com Deus. Não é só um Deus lá no céu e nós aqui na terra. Ele é mais presente do que você possa imaginar. Então a gente pode falar de coisas que a gente vive, de coisas que a gente vive com Deus. Então é mais do que... Tem a palavra de Deus, mas ele tem também esse relacionamento entre pai e filho. Então a gente vive coisas, a gente vive coisas sobrenaturais de Deus. E só experimenta pessoas que têm intimidade com Deus. Então esse texto de hoje é mais ou menos sobre isso, né? Que Jesus ele veio e cumpriu sua missão e ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer divisão. Ele veio trazer para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus. É isso que ele veio fazer. A paz que ele veio trazer para nós é uma paz interior, é paz no nosso coração. Se você puder nesse momento fechar os seus olhos, o Senhor Jesus abençoa a sua vida, ilumina os seus caminhos, que Ele toque no mais íntimo do seu coração e revela toda a verdade a você, que você possa ser guiado pelos ensinamentos de Jesus, pela palavra de Deus, que você possa olhar para Jesus, que os seus olhos estejam fixos em Jesus e que Ele seja o teu guia, que Ele seja o seu alicerce e que a partir daqui você não seja mais guiado pelas coisas do mundo, mas as coisas de Deus, porque sim, Deus ele pode transformar a sua vida, Deus ele pode mudar a sua história, Ele pode escrever algo novo para você, só basta você querer se aproximar dEle, só basta um toque de Jesus e Ele transformar a sua vida. Então se entregue a Ele, se entregue nas mãos dEle e confie totalmente que Ele tudo fará na sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.